Pessoal, vamos lá para a nossa aula de exercício, né? O primeiro exercício aqui está dizendo o seguinte, ó. Numa aula de laboratório de física, o professor faz para os alunos a experiência que se descreve a seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular em que há duas regiões de profundidade diferentes. Então, tem duas regiões, cada uma delas tem uma profundidade diferente. Esse recipiente, visto de cima, está representado na figura. No lado esquerdo, na região 1, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente com uma frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas. Então lá, ele vai começar a fazer assim, desse lado aqui, né? Ele vai começar a bater a régua dessa forma, produzindo os pulsos de onda, que ele chamou de trem porque é uma onda atrás da outra, igual um trem, né? Vários vagões, um na frente do outro. As ondas atravessam a região 1 e se propagam pela região 2, até atingir o lado direito do recipiente. Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. Dois alunos que assistem o experimento fazem então observações. Bernardo, a observação que ele faz: a frequência das ondas na região 1 é menor que na região 2. Rodrigo, a velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2. Então, que fenômeno que está acontecendo aqui? O da refração, porque ele está dizendo que elas têm profundidades diferentes. Pelo desenho ali, eu já entendi que esse recipiente está assim, ó. Ele está desse jeito. Tá vendo? A região 1 ela é mais profunda e a região 2 é mais rasa. Então, é refração. O que acontece na refração? Obrigatoriamente, mudança no valor da velocidade. O que nunca vai acontecer? Mudança no valor da frequência. Bernardo está dizendo que aconteceu que a frequência na região 1 é menor do que a região 2. Não é. Se eu produzir 10 ondas aqui, vai ter 10 ondas aqui. Ah, Emerson, mas eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Aqui eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, enche, esse recipiente visto de cima, do lado esquerdo da região, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente com frequência constante. Ele tá produzindo ondas, ele não para. As ondas estão sendo produzidas aqui e vão se propagar para o outro lado e não está parando. Mas por que aqui tem menos ondas? Aqui tem menos ondas porque olha o comprimento de onda aqui. Olha o comprimento de onda aqui. Ele é menor aqui. Então aqui está cabendo mais ondas no desenho, né? Aqui está cabendo menos porque o comprimento de onda é maior. Então, não é porque aqui só produziu 2, 4, 5 ondas. Está se produzindo ondas o tempo todo. Mas como elas têm um comprimento de onda maior, nessa regiãozinha ali vai caber menos ondas, né? Então eu não posso me pautar no que eu estou vendo no desenho. Eu tenho que me pautar na teoria. A teoria fala que a frequência é igual, então Bernardo está errado, ok? A velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2? Vamos lá. O que eu falei sobre velocidade e comprimento de onda? Que eles são diretamente proporcionais. Quem tiver maior velocidade tem também maior comprimento de onda, né? Porque como V é lambda F. A frequência é constante. Se a velocidade aumentar, qual dos termos que vai ter que aumentar? A frequência não pode, ela é constante, tem que aumentar o comprimento de onda, né? Você tem lá a velocidade, que é, vamos supor, um comprimento de onda de 5 centímetros e uma frequência de 10 Hz. Beleza, 5 vezes 10 vai dar 5 centímetros por segundo, porque eu falei um comprimento de onda de 5 centímetros. Aí o que acontece? A frequência não muda, mas e se eu aumentar o comprimento de onda para 8? Ó, a frequência continua sendo 10. Se eu aumento o comprimento de onda para 8, o que vai acontecer? A velocidade
vai para 80, aqui é 50, vai para 80. Então, se eu aumento o comprimento de onda, eu aumento a velocidade aqui na relação matemática, né? A matemática está dizendo isso, que a velocidade e comprimento de onda é indiretamente proporcional. Então, quem é que tem maior velocidade? Aquele que tem maior comprimento. Olhando para o desenho, quem é que tem maior comprimento? Isso aqui representam as cristas. Aqui representa as cristas. A distância entre duas cristas consecutivas é um comprimento de onda. Aqui é maior. Então, na região 1, o comprimento de onda é maior. Consequentemente, a velocidade também é maior. Então, Rodrigo está certo. Considerando as informações, é correto afirmar que apenas Rodrigo está correto. Só ele que está certo. Ok? Vamos para o próximo. No imóvel representado, na casa representada, as paredes que delimitam os ambientes, bem como as portas e janelas, são isolantes acústicos, ou seja, o som não passa através deles. Se eu tiver uma porta fechada, não passa som por ele. Aonde tem parede, não passa som por ele. As portas externas e janelas estão fechadas e o ar no interior se encontra a uma temperatura constante. Então, tá vendo aqui, ó, porta fechada, janela fechada, porta fechada, janela fechada e porta aberta. Do quarto aqui para a cozinha, eu tenho a porta aberta. Olha o que ele disse aqui. O ar no seu interior encontra-se a uma temperatura constante, podendo ser considerado um meio homogêneo. Por que colocou isso aqui? Porque eu falei para vocês que a velocidade de propagação depende do meio de propagação. Eu falei também que depende da densidade. Se a densidade do ar mudar de um lugar para o outro, a velocidade também muda. Aqui está dizendo, olha, o ar aqui está com a mesma densidade, mesma temperatura. O ar que está no quarto é igual ao ar que está na cozinha, que é igual ao ar que está no banheiro. Ok? Uma pessoa junto à pia consegue conversar com outra que se encontra no interior do quarto, com a porta totalmente aberta. Uma vez que, para essa situação, é possível ocorrer que as ondas sonoras fazem o quê? Tem uma pessoa, deixa eu só trocar minha cor do meu pincel aqui, tem uma pessoa que está aqui na pia, está lavando louça aqui na pia. E essa pessoa está conversando com alguém, vamos supor que tem uma cama aqui, né? Esqueceram de botar uma cama, mas tem uma cama aqui assim, e tem uma pessoa deitada aqui. E essa pessoa que está deitada aqui, ela está conversando com quem está aqui na pia. Como que é possível? É possível porque a onda sonora, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo isso aqui. O que ela está fazendo? Fazendo curva. Ela está contornando o obstáculo. Se ela contorna o obstáculo, ela sofreu o quê? Difração. Difração apenas, reflexão e refração, reflexão e difração. Difração, mas ele está dizendo uma outra coisa. Ele falou sobre reflexão. Será que pode estar acontecendo a reflexão? Pode. Dependendo de onde estiver aqui a pessoa, ó, a onda sonora pode estar vindo, batendo aqui nessa parede e sendo refletido, né? Ó, ângulo de incidência na reflexão é igual ao ângulo de reflexão. Então, sim, também tem reflexão aqui. Não é só a difração. Mas a pessoa está ouvindo aqui por conta de ondas refletidas. Porque quando você fala numa casa, acontece reflexão também, né? Ela vai bater na parede e vai. E da forma que está aqui, pode sim estar acontecendo. Ah, mas e se a cama estiver aqui, Emerson? Essa onda pode bater lá na parede, pode bater aqui e pode vir aqui para a pessoa. Então, sim, não é só difração, não. É reflexão também. Então, a resposta mais adequada aqui seria a letra D, reflexão e difração. Tá? A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 metros por segundo. Seu comprimento de onda é 0,340. Passando para outro meio, onde a velocidade do som é o dobro, ou seja, 680,
Os valores da frequência e do comprimento de onda do novo meio serão respectivamente... Bom, ele quer saber sobre o valor do comprimento de onda e sobre a frequência. Sobre a frequência não vai mudar de um meio para o outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a frequência para essa primeira situação aqui, ó. A velocidade de onda sonora no ar e o seu comprimento de onda é esse. Eu vou vir aqui e vou fazer V é igual a λf, a velocidade é 340, o comprimento de onda é 0,340 e aí eu vou achar a frequência ali. Vai ficar 340 dividido por 0,340, que é igual a frequência, né? Então a frequência vai ser, mais 3 zeros aqui, eu faço assim, né? Tem 3 casas depois da vírgula, eu tiro a vírgula lá e coloco as 3 casas decimais aqui. 340 por 340 dá 1, mais 3 zeros, 1000 Hz. Então a frequência, se a frequência para essa primeira situação é 1000 Hz, para a segunda também vai ser. Então a frequência é 1000. E já achei a resposta, é a letra C. Facilitaram demais, só tem uma resposta com 1000. Mas vamos verificar se é 0,680? V1 lambda 1 é igual a V2 lambda 2. Velocidade 1, 340. Aqui 0,340. V2, quanto que é V2? 680. Velocidade e comprimento de onda são o que mesmo, gente? Diretamente proporcional. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou. O que vai acontecer com o comprimento de onda? Não preciso nem fazer conta. O que vai acontecer com o comprimento de onda? Vai dobrar. O comprimento de onda, então, aqui, ele vai para 0,680. Então, a resposta, letra C. Né? 1000 Hz e 0,680. Ok? Vamos para o próximo. Considere um sistema formado por duas cordas diferentes, uma corda grossa e uma corda fina, de densidades μ1 e μ2, sendo que μ1 é maior que μ2, em que se propagam dois pulsos idênticos, conforme a figura. A opção que melhor representa a configuração resultante no sistema após os pulsos passarem pela junção. Então, olha só, gente, tem duas ondas se propagando aqui, tá? Tem essa crista se movendo para cá e tem esse vale se movendo para cá. O que vai acontecer? Aí, como são duas, vamos analisar cada uma separadamente. O que vai acontecer com essa crista aqui, que está se movendo, já que é μ1, que está se movendo com V1, o que vai acontecer quando ela chegar aqui? Ela vai sofrer a refração, ela vai passar para cá e ela vai sofrer a reflexão. Aí eu vou analisar o quê? Corda grossa para corda fina. Da corda grossa para a corda fina, eu vou ter uma crista, né? Porque estava crista, vai continuar crista, e vai sofrer uma reflexão, né? Porque a onda vai chegar aqui, ela vai refletir e vai refratar. Ela vai refratar e vai refletir. A reflexão aqui vai ser o quê? O que eu falei na aula? Como essa corda aqui é mais leve, tem menor densidade, essa junção vai se comportar como extremidade livre. E o que acontece na reflexão com extremidade livre? Acontece a reflexão sem a inversão de fase. Então vai ter uma velocidade para lá e vai ter uma crista se movendo para cá. Porque acontece a reflexão. Agora tem essa onda, tem esse vale está se movendo para cá. Eu vou trocar até a cor do meu pincel. Vou chamar de V2. O que vai acontecer com esse cara quando ele vir para cá? Ele vai chegar aqui e vai acontecer a mesma coisa. Ele vai sofrer uma refração, ele vai passar para o lado de cá. Na refração não tem inversão de fase, então se é um vale, eu vou ter um vale e ele vai refletir. Só que como ele está na corda fina e está passando para a corda grossa,
Para esse cara, essa junção está funcionando como extremidade fixa. Na extremidade fixa acontece inversão de fase. Então, se está chegando um vale, vai voltar uma crista. Então, eu vou ter o V2 voltando como crista. Não me interessa quem está na frente aqui não, tá? Eu fiz o desenho aqui só para eu me organizar. Não sei se se V2 está na frente de V1. Eu não sei quem está na frente de quem, porque o exercício não me falou a velocidade de cada uma, tá certo? Então, eu fiz aqui só para me basear. Eu sei que do lado da corda grossa tem que ter uma crista e um vale. Ó, uma crista e um vale, uma crista e um vale, uma crista, um vale, duas cristas. Não, isso aqui já pode descartar. Tem que ter uma crista e um vale. Não me interessa quem é que está na frente. E do lado de cá tem que ter duas cristas. Ó, tem que ter uma crista e um vale, aqui está certo, tem que ter duas cristas. Aqui tem duas. Aqui não tem, aqui não tem. Letra A, a resposta. Então não me interessa quem é que vai estar na frente, se é a crista, se é o vale. O que me interessa é que desse lado tem que ter uma crista e um vale, daqui tem que ter duas cristas. É a letra A que está falando isso, tá? Os esquemas a seguir são normalmente usados para representar a propagação de onda na superfície da água de uma cuba de ondas. O esquema representa a difração das ondas. O esquema que representa a difração das ondas é qual? Qual deles aqui que está mostrando difração? Difração é quando acontece o contorno do obstáculo. Aqui, ó, a onda estava se propagando nesta direção e quando chegou aqui ela passou a se propagar nesta direção. O que aconteceu aqui? Mudança na direção de propagação. O que eu tenho aqui? Uma refração. E aqui? Tem um comprimento de onda, aqui tem um comprimento de onda menor. O que aconteceu aqui? Ao passar daqui para cá, uma refração. O que está acontecendo aqui? As ondas na superfície da água, elas são perfeitamente circulares. Por que aqui não está? Porque essa parte da onda aqui está andando mais rápido do que essa. Por isso que o desenho ficou desse jeito. Significa que isso aqui está tendo mudança de velocidade. Tem um lugar que a velocidade está maior do que o outro. Então aqui está acontecendo refração. Sobrou isso aqui. Mas Emerson, isso é uma difração? Sim, isso é uma difração. Lembra que eu falei com vocês que a onda sonora, quando eu fiz aquela experiência, né, que eu saí da sala de aula, vim aqui para o corredor da sala, o corredor lá do Acadêmico 2, né, e vocês estavam aqui na sala, eu vim para aqui, comecei a falar com vocês, e a minha onda sonora, ela fez isso aqui e chegou até vocês, né? Eu falei assim, esse fenômeno acontece com todas as ondas, todas. Mas por que não aconteceu com a luz? Porque esse fenômeno, ele está relacionado com a relação entre o comprimento de onda e as dimensões do obstáculo, né? E quando eu falo desse fenômeno aqui de contornar o obstáculo, acontece dessa forma e pode acontecer também de você ter a difração que nós chamamos de difração de orifício. O que é uma difração de orifício? Você pega um aquário, uma cuba de ondas, e você coloca dois obstáculos aqui assim, deixando um pequeno buraquinho aqui no meio. E você produz ondas. A hora que você produzir ondas, e essas ondas chegarem aqui, essa parte vai ser refletida, mas essa onda que está chegando aqui, ó, ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso aqui. A hora que essa partezinha passar por aqui, ela começa a fazer isso, ó. Ela muda o formato dela de propagação. Mas por que muda o formato, Emerson? Por conta de química. Por conta de química. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Quando a onda começa a chegar aqui, ó,
quando ela chega aqui, o que existe entre as moléculas? Existe força de ligação, né? Existe uma força de ligação. Então, a molécula de água que está aqui, ó, ela tem uma atração entre a molécula ou o átomo que está aqui nesse pedaço de madeira que eu coloquei aqui. Existe uma força de ligação entre elas, de atração entre elas. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, existe uma força de atração entre a molécula que faz parte do obstáculo e a molécula de água. Existe uma força aqui. E aí, o que acontece? Essa onda vindo aqui é como se essa atração aqui entre as moléculas, elas freassem a onda nessa parte aqui e nessa parte aqui. Então, a onda está indo retinha, mas aí quando chega ali nesse... Eu ia apontar para a tela, como se vocês estivessem vendo a tela aqui, como eu estou vendo, né? Quando chega nessa parte aqui, é como se essa atração segurasse ela. Então, essa molécula, essa onda, é como se ela ficasse para trás aqui. E as outras continuam a sua velocidade. Aí a onda pega e faz isso aqui. Ela fica circular, tá? Então, além dessa difração aqui de contornar o obstáculo, você tem o que nós chamamos de difração de orifício, que é você fazer um orifício qualquer, né? Você lança a onda aqui, quando ela passa pelo orifício, ela muda o seu formato de onda, tá? Isso é chamado de difração também, difração de orifício. Isso aqui a gente consegue fazer com a luz. Lembra que eu falei que o comprimento de onda da luz é da ordem lá do nanômetros? Por exemplo, eu tenho lá uma onda, dependendo da cor, ela tem 500 nanômetros. 500 vezes 10 elevado a menos 9. Aí, como que eu faço ela sofrer um fenômeno de difração? Eu faço isso aqui, ó. Eu vou lá, faço uma placa e coloco nela um orifício que esteja lá na ordem de 10 elevado a menos 9 metros. E aí, a hora que eu jogar a luz aqui, a luz, ela faz isso. Não preciso ir muito longe, não. Não preciso ir muito longe, não. Vocês já repararam? Se não repararam, vocês vão passar a reparar agora. Seu quarto, à noite, tudo desligado. Tudo desligado. E aí, vamos supor que a porta do seu quarto está aqui. Está tudo desligado a casa. A luz do seu quarto também está desligada, tá? E aí você deixa a porta, porque você foi dormir, você deixa a porta entreaberta, você deixa a porta assim. Aí alguém vai lá, tem que ir no banheiro, tem que perambular pela casa durante a noite e liga a luz. Ele liga a luz nesse cômodo aqui e essa luz, então, ela vai fazer isso e aí vai aparecer luz aqui. Se vocês não perceberam isso, nunca repararam isso, põe reparo agora. Por agora, né? Deixa anoitecer, desliga todas as luzes e deixa a porta entreaberta. Quando eu falo entreaberta, tá? É coisa de 5 centímetros, 5 milímetros, tá? Meio centímetro. Você vai ver que a luz que vai passar pela porta, ela não é assim, ó. Você não vai ver um feixe de luz assim. Você vai ver um clarão assim. Você vai ver o clarão aberto. E quanto mais você fechar a porta, mais ele abre esse leque aqui. À medida que você vai encostando a porta ali, você vai ver assim, quando ela estiver com uma distância grande, né? Vamos supor assim, uns 10 centímetros de abertura, você vai ver lá no chão, você vai ver o clarão assim. À medida que você vai pegando a porta aqui e vai fechando ela em relação ao portal ali, esse leque ele vai abrindo, porque ela passa a sofrer difração de orifício, tá? Então nós temos dois tipos de difração. Essa que eu tinha explicado para vocês na aula, né? Que é de contornar o obstáculo, assim. E você tem a difração de orifício. A difração de orifício é muito fácil de você enxergar, de você identificar. Ela muda o formato.
Se ela chegar como onda plana e passar do jeito que está aqui, como onda circular, aqui aconteceu a difração. E tem um detalhe que é muito importante. Se você faz um orifício deste tamanho, a onda vai vir, deixa eu trocar a cor do meu pincel, a onda vai vir e ela vai fazer assim. Se você diminuir isso aqui, se você vem aqui e fecha, você diminui o orifício, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa onda, quando passar aqui, ela faz assim, ó. Se você diminuir mais ainda aqui, diminuir mais ainda o orifício, deixa eu trocar aqui a cor. Se você diminuir mais ainda o orifício, a onda vai fazer isso aqui. Não estou conseguindo entender o que você está falando, Hermes. O que eu estou falando é o seguinte. Se você deixa um orifício assim, com esse tamanho, a onda ela fica com essa curvatura. À medida que você vai reduzindo o tamanho do orifício, ela vai ficando mais circular, tá? Então, se o orifício é muito grande, a onda faz isso. Ela fica com pouca curvatura. À medida que você vai fechando, a curvatura vai fechando também. Mas por que, Emerson? Eu não estou entendendo. Por causa disso aqui, ó. A difração ela é mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda em relação à dimensão do obstáculo. Ou seja, quanto menor for o obstáculo, mais intensa é a difração. Para o orifício acontece assim. Se você tem uma dimensão muito grande, muito próxima do comprimento de onda, ela quase não curva. Mas se você diminui o tamanho, as dimensões do orifício em relação ao comprimento de onda, por exemplo, o comprimento de onda ele é de 2 metros. O orifício tem meio metro de diâmetro. A onda faz isso. Você vai lá e reduz esse diâmetro aqui para 2 centímetros. Então, ó, era meio metro, a onda estava assim. Você vai lá e reduz para 2 centímetros. Aí ela curva muito mais. Então, quanto mais curvada tiver, quando passar pelo orifício, significa que menor é a dimensão em relação ao comprimento de onda. Então, aqui nesse exercício 5, a resposta é a letra A. Tá bom?